Olá, sejam bem-vindos. Desfrutem do conteúdo, inscrevam-se e ativem as notificações. John estacionou o carro em frente à casa nova e desligou o motor. Ele olhou para Rebecca, no banco do passageiro, e sorriu, sentindo um calor familiar no peito. Finalmente, haviam encontrado um lugar tranquilo para chamar de lar. A vizinhança era calma, as ruas largas e arborizadas, e as casas, cada uma com suas varandas espaçosas e jardins bem cuidados, davam à área uma atmosfera acolhedora. Era o recomeço perfeito. Rebeca foi a primeira a sair do carro e respirou fundo, apreciando o ar fresco e o silêncio da tarde. Estava ansiosa para começar esta nova fase da vida com John. A mudança fora necessária, um passo importante para eles como casal. Apesar dos 4 felizes anos de casamento, havia uma lacuna em suas vidas. John não podia ter filhos. Eles haviam tentado de tudo, mas os médicos foram firmes no diagnóstico. Isso pesava sobre ele mais do que qualquer outra coisa, embora Rebecca insistisse que não diminuía o amor entre eles. Os dias passaram e eles se adaptaram à nova casa e à nova rotina. Todas as manhãs, John saía cedo para o trabalho, enquanto Rebecca cuidava da organização da casa, colocando caixas em seus lugares e planejando pequenas reformas. À tarde, ela caminhava pela vizinhança, explorando as ruas e cumprimentando os vizinhos que, pouco a pouco, começavam a reconhecer os recém-chegados. Foi em uma dessas tardes que ela conheceu Miss Hill. O garoto estava sentado na calçada, atirando pedras na rua, sem muito interesse, quando viu Rebecca passar. Ele a encarou por alguns segundos antes de dar um meio sorriso e voltar ao seu jogo. Ei, você é nova por aqui? Ele perguntou, sem se levantar. Rebecca se aproximou. Sim, meu marido e eu nos mudamos há poucos dias. Você mora por perto? Michael apontou para a casa ao lado. Bem ali. Eu moro com meu pai. Ela olhou para a casa de tijolos vermelhos, bem conservada, embora tivesse um ar rígido. Antes que pudesse perguntar mais alguma coisa, uma voz forte ecoou da varanda. Michael! O menino se levantou rapidamente e olhou para o homem na cadeira de rodas. Ele estava no topo de uma rampa que levava à casa, observando-os com um olhar sério. Eu só estava conversando com a vizinha, pai. O homem hesitou. Depois acenou levemente com a cabeça. Tudo bem, mas está na hora de entrar. Michael fez uma careta, mas obedeceu. Antes de desaparecer pela porta, ele acenou rapidamente para Rebecca. Naquela noite, Rebecca contou a John sobre o menino e seu pai. Ele ouviu com interesse, fazendo algumas perguntas. Ele estava em uma cadeira de rodas? Talvez seja um veterano? Acho que sim. Ele parecia sério, mas não rude, apenas protetor. John ficou pensativo. Sabia que veteranos muitas vezes carregam histórias pesadas. Talvez aquele homem não fosse apenas um pai protetor, mas alguém que havia testemunhado e vivido coisas muito difíceis. Com o passar dos dias, o contato com Michael se tornou frequente. Ele era inteligente, curioso e adorava conversar sobre tudo. Começou a aparecer no quintal de John sempre que o via por ali. O que você está fazendo? Consertando esta cerca. Parece que precisa de um reforço. Posso ajudar? John riu. Você sabe usar um martelo? Eu sei bater em coisas. Isso conta? John apreciava a energia de Michael. Com o tempo começou a ensinar pequenas coisas ao garoto. Como remendar uma bola de basquete furada, como cortar madeira sem rachá-la, até mesmo como fazer nós resistentes. Era um momento simples, mas, para John, significavam muito. O Sr. Richard, pai de Michael, observou esse laço crescente com ceticismo no início, mas, com o passar dos dias, começou a relaxar. Um dia, enquanto John ajudava Michael a consertar a corrente de sua bicicleta, Richard se aproximou com sua cadeira de rodas. Ele está te incomodando? John ergueu o olhar e sorriu. De forma alguma.
Na verdade, é bom ter alguém para conversar enquanto trabalho nesses concertos. Richard estudou John por um momento, depois estendeu a mão. Sou Richard. John. Um aperto de mão firme, respeito mútuo. A partir daquele dia, os três desenvolveram uma amizade. John e Richard começaram a conversar mais, compartilhando histórias e até tomando café juntos nos fins de semana. John encontrou em Michael um pedaço do que sempre quis. Sabia que nunca poderia ser pai, mas estar presente na vida de Michael, de alguma forma, preenchia aquele vazio. Os dias se passavam sem incidentes. A vida no novo bairro parecia tranquila e pacífica, mas essa paz estava prestes a ser quebrada. Numa tarde comum, o telefone de John tocou. Ele se surpreendeu ao ver o nome de Michael na tela. O garoto nunca ligava para ele. Normalmente apenas aparecia no quintal ou batia na porta. Ei, garoto, aconteceu alguma coisa? Do outro lado da linha, a voz de Michael soava hesitante. Sr. John, preciso falar com você, mas não posso fazer isso em casa. Podemos nos encontrar no parque? O tom sério do menino acendeu um alarme na mente de John. Ele olhou pela janela, viu a casa ao lado, com as cortinas fechadas, e sentiu um nó no peito. Claro, garoto. Me encontre perto da fonte em 10 minutos. John pegou as chaves do carro e dirigiu até o parque, um pressentimento inquietante crescendo dentro dele. Conhecia Michael bem o suficiente para ter certeza de que o menino não pediria isso se não fosse importante. Ao chegar, encontrou Michael sentado em um banco de madeira, balançando as pernas, mexendo nervosamente nos dedos. Ele não tinha seu brilho habitual no olhar. John sentou-se ao lado dele sem pressa, esperando que Michael se sentisse confortável para falar. O menino respirou fundo e olhou para ele. Eu não tinha certeza se devia te contar isso, mas eu vi uma coisa. John manteve uma expressão calma, embora seu coração tenha começado a acelerar. O que você viu, Michael? O menino baixou a cabeça como se tivesse medo de dizer em voz alta. Algumas vezes, quando você sai para trabalhar, um homem entra na sua casa. Ele fica lá por algumas horas. John sentiu todo o seu corpo enrijecer. Como assim, um homem? Você tem certeza? Michael olhou diretamente para ele. Eu vi com meus próprios olhos. Ele aparece, olha ao redor e entra. Não sei quem é, mas isso aconteceu mais de uma vez. O parque, de repente, pareceu mais silencioso do que nunca. O som dos pássaros e o farfalhar das folhas pareceram desaparecer enquanto a mente de John tentava processar aquela informação. Ele queria acreditar que havia uma explicação lógica. Talvez fosse um encanador ou um eletricista, alguém que Rebecca tivesse contratado. Mas por que ela não teria comentado nada? Ele respirou fundo, tentando manter a calma. Você tem certeza disso, garoto? Michael assentiu com firmeza. Eu não disse nada antes, porque achei que talvez estivesse imaginando, mas quando vi acontecer de novo, achei que você deveria saber. John não queria acreditar. Não podia acreditar. Mas se havia uma coisa que aprendera com sua amizade com Michael, era que o garoto não mentia nem inventava histórias. Ele passou a mão pelo rosto, a mente girando com perguntas sem resposta. Você conseguiu ver bem o rosto desse homem? Michael hesitou. Não muito bem, mas ele é mais ou menos da sua altura. Parece forte, cabelo escuro. John se levantou lentamente, sentindo o peso daquela notícia em seus ombros. Olhou para o céu, tentando organizar os pensamentos. Rebecca nunca lhe dera motivos para duvidar dela. Sempre fora atenciosa, amorosa, mas agora havia essa semente de dúvida crescendo dentro dele como veneno. Ele olhou para Michael e pousou a mão no ombro do garoto. Obrigado por me contar, garoto. Michael mordeu o lábio. Você está bravo comigo? John balançou a cabeça. De jeito nenhum. Prefiro saber a verdade a viver no escuro. O menino suspirou, aliviado. John olhou ao redor, sentindo a brisa fria da tarde em seu rosto. Sabia que precisava ver a verdade com os próprios olhos, e para isso
precisava de provas. Naquela noite, John mal conseguiu dormir. Sua mente girava em círculos, repetindo as palavras de Michael, como um eco. Um homem estava entrando em sua casa, enquanto ele estava no trabalho. Um estranho, alguém que ele nunca tinha visto, e Rebecca nunca havia mencionado. A dúvida o corroía por dentro. Ele queria confiar nela, queria acreditar que havia uma explicação razoável, mas uma parte dele, uma parte que ficava mais forte a cada minuto, insistia que algo estava errado. Ele não podia simplesmente ignorar. No dia seguinte, antes de sair para o trabalho, John tomou uma decisão. Se algo estava acontecendo, ele descobriria por si mesmo. Havia uma árvore robusta no jardim da frente, bem em frente à casa. Era perfeita. Ele pegou uma câmera pequena e discreta e a prendeu cuidadosamente entre os galhos mais baixos, ajustando o ângulo para capturar a porta da frente. Ninguém notaria que estava ali. O plano era simples. Ele revisaria as filmagens todos os dias, até ter certeza do que estava acontecendo. As 2 primeiras noites foram angustiantes. Ele voltava do trabalho, pegava a câmera, verificava os vídeos e não via nada. Apenas a rua tranquila, algumas crianças brincando à distância, vizinhos indo e vindo. Nenhum sinal de algo incomum. Mas no terceiro dia tudo mudou. John chegou do trabalho exausto, mas sua ansiedade era mais forte que o cansaço. Ele pegou a câmera, conectou-a ao seu laptop e avançou para o horário em que deveria estar no escritório. Por alguns minutos, tudo parecia normal. Então, alguém apareceu na tela. Um homem. Um homem. John congelou o tecido, o coração martelando no peito. Ele rebobinou e reproduziu novamente em câmera lenta. Lá estava ele, a mesma figura. Aproximou-se da casa com cuidado, olhou ao redor para se certificar de que ninguém estava observando. Então, tirou algo do bolso e abriu a porta da frente. O estômago de John se revirou. Ele não bateu, não tocou a campainha. Ele simplesmente entrou, como se soubesse que podia, como se tivesse certeza de que era bem-vindo. O tempo pareceu se arrastar enquanto John assistia, com os olhos grudados na tela. O homem ficou em sua casa por 3 horas, 3 longas horas. Então, como se nada tivesse acontecido, ele saiu, sem pressa, sem preocupação. Fechou a porta atrás de si, olhou ao redor novamente e se afastou, desaparecendo do campo de visão da câmera. John tirou os fones de ouvido e fechou os olhos, a raiva fervendo dentro dele. Era real, não era um mal-entendido. Um homem estava entrando em sua casa e Rebecca nunca dissera uma palavra. Seu peito subia e descia de forma irregular. Seus pensamentos giravam em caos. Cada parte dele queria agir naquele segundo, confrontá-la imediatamente. Mas ele se forçou a se acalmar, a respirar lentamente. Precisava de respostas, mas não podia perder o controle. Ele se levantou da cadeira, as mãos ainda tremendo, e olhou ao redor da casa, que um dia considerara um refúgio seguro. Agora parecia estranha, cheia de dúvidas e segredos. Ele não tinha ideia do que encontraria quando perguntasse a Rebecca quem era aquele homem. John fechou o laptop com força. Sua respiração estava pesada, o peito arfando. Mal podia acreditar no que acabara de ver. Por 3 horas, outro homem esteve dentro de sua casa. 3 horas e Rebecca nunca mencionara nada. Ele passou as mãos pelo rosto, tentando organizar os pensamentos. Seu estômago se revirava e sua mente corria em todas as direções. Não havia mais espaço para dúvidas. Ele precisava de respostas, agora. Ele saiu de seu escritório com passos determinados, o som de seus próprios pés ecoando na casa silenciosa. Ao chegar à sala de estar, viu Rebecca no sofá, assistindo a algum programa na TV completamente alheia à tempestade que se formava dentro dele. Ele parou por um momento, observando-a. Como ela podia agir com tanta normalidade
enquanto escondia algo tão grande. Seu sangue fervia. Rebecca. Ela virou a cabeça, surpresa com a dureza em sua voz. O que foi? John cruzou os braços, tentando se conter, mas a frieza em sua voz era óbvia. Quem é o homem que tem vindo aqui enquanto estou no trabalho? A reação dela foi imediata. A cor sumiu de seu rosto e suas mãos se enrijeceram. Por um momento, John viu o pânico brilhar em seus olhos antes que ela tentasse se recompor. Do que você está falando? Ela sussurrou, a voz trêmula. John estreitou os olhos. Não se faça de desentendida. Eu instalei uma câmera lá fora. Eu vi tudo. Um homem entra e fica por horas. Agora me diga quem ele é. Rebecca se levantou de um salto, balançando a cabeça. Você colocou uma câmera? Você está me espionando? John riu sem humor algum. Espionando? Eu chamo de descobrir a verdade. E a verdade é que um estranho está entrando na minha casa quando estou fora. Tenho o direito de saber o que está acontecendo. Ela começou a chorar. Lágrimas pesadas rolaram por suas bochechas enquanto ela cobria a boca com as mãos, tentando conter as emoções. John, por favor, não me julgue. Eu nunca quis esconder isso de você. Ele cerrou os dentes. Então por que escondeu? Ela respirou fundo, tentando se acalmar. Seus ombros tremiam. Ele é meu irmão. John piscou. Não esperava essa resposta. Seu irmão? Ela assentiu rapidamente. Sim, eu nunca te contei sobre ele porque ele estava na prisão. John sentiu um nó se apertar em seu peito. Na prisão? Ela enxugou as lágrimas. Sim, há mais de 10 anos. Ele cometeu alguns erros quando era mais jovem. Eu sempre senti vergonha. Então, nunca o mencionei. Mas agora ele saiu e eu sou a única família que ele tem. Ele veio me procurar e eu só queria ajudá-lo. Juro que não é o que você está pensando. John a observou atentamente. Sua voz estava trêmula, lágrimas escorrendo por seu rosto, mas algo não se encaixava. E você nunca pensou em me contar? Ela balançou a cabeça. Eu não sabia como. Achei que você me julgaria. Ele respirou fundo e pegou o celular. Então, me apresente a ele. Os olhos de Rebecca se arregalaram. O quê? Se ele é seu irmão, deixe-me conhecê-lo. Quero conhecer o homem que tem passado horas aqui. Ela hesitou. Foi rápido, mas ele percebeu um breve lampejo de pânico antes que ela forçasse um sorriso nervoso. Claro, podemos planejar um jantar para nós três. Ele cruzou os braços. Amanhã. Ela abriu a boca para argumentar, mas a fechou. Amanhã, repetiu, quase inaudível. Ele assentiu lentamente, mas por dentro sabia que essa história não havia acabado. Na noite seguinte, John se preparou para o jantar. Não sabia o que esperar, mas pretendia manter a mente aberta. Queria dar a Rebecca o benefício da dúvida, embora algo ainda o incomodasse. A maneira como ela hesitou na noite anterior, como gaguejou ao concordar em apresentar o irmão, pesava em sua mente. Na sala de jantar, John arrumou os pratos e talheres. A comida estava no forno, e Rebecca andava de um lado para o outro pela casa, ansiosa. Ela olhava para o relógio a cada 5 minutos. Nervosa? John perguntou, observando-a pelo canto do olho. Não, só quero que tudo corra bem. Ela tentou sorrir, mas pareceu forçado. Minutos depois, a campainha tocou. Rebecca se levantou de um salto, passou rapidamente a mão pelo cabelo e abriu a porta. O homem que entrou era alto, de ombros largos, com cabelos escuros e um olhar firme. Ele se portava com confiança, mas algo nele parecia deliberado demais, como se estivesse tentando projetar uma imagem. John, este é meu irmão, Daniel. Daniel ofereceu a mão com um sorriso. Prazer em finalmente conhecê-lo. Rebecca fala de você o tempo todo. John apertou sua mão e sentiu um aperto excessivamente firme. Ah, é mesmo? Porque ela nunca mencionou você uma única vez. O sorriso de Daniel desapareceu por um instante antes que ele o forçasse de volta. Bem, acho que estamos consertando isso
Agora. Eles se sentaram para comer. No início, a conversa foi superficial, focada em banalidades. Daniel falava com uma estranha autoconfiança, como se quisesse provar algo. Disse que estava tentando reconstruir sua vida, deixar seus erros para trás. John ouvia, mas prestava mais atenção aos pequenos detalhes do que às palavras em si. Como Daniel evitava o contato visual por muito tempo, como Rebecca não parava de mexer nas mãos, como ela ria de piadas que não eram realmente engraçadas. Então, no meio da refeição, John fez algo inesperado. Ele pegou o celular e tirou uma foto dos três, apenas para marcar o momento. Daniel riu. Claro, mas quando John olhou para a foto, algo se destacou. Daniel não se parecia em nada com Rebecca, nada. Ele estudou a imagem por alguns segundos, sentindo uma onda de suspeita crescer. Você realmente não se parece com ela, disse ele, tentando soar casual. Rebecca interveio antes que Daniel pudesse falar. Ele foi adotado. A resposta veio tão rápido que pareceu ensaiada. John ergueu o olhar lentamente. O tom apressado dela, a maneira como ela desviou o olhar, ele deu um leve aceno de cabeça, fingindo aceitar a explicação. Mas agora ele tinha certeza. Rebecca estava mentindo e ele ia descobrir o porquê. John não conseguia afastar suas dúvidas. Ele sabia que Rebecca estava mentindo. A maneira como ela se apressou para justificar por que Daniel não se parecia com ela, o jeito como ela se mexeu a noite toda, tudo indicava um segredo maior. Mas ele não podia acusá-la sem provas. Precisava de confirmação. Na manhã seguinte, enquanto tomavam café, ele decidiu por uma nova abordagem. Rebecca, eu nunca perguntei muito sobre sua infância. Você tinha um relacionamento próximo com seu irmão antes de ele ir para a prisão? Ela segurou a xícara com força. Não muito. Depois que meus pais morreram no acidente, as coisas ficaram difíceis. John manteve os olhos nela. Tenho certeza que sim, deve ter sido solitário. Ela suspirou e mexeu o café, sem beber. Foi, mas eu tinha a Amanda. John ergueu uma sobrancelha. Amanda? Sim. Ela foi meu apoio quando perdi meus pais. Se não fosse por ela, não sei o que teria feito. Algo se encaixou na mente de John. Ele sabia que Rebecca e Amanda eram próximas, mas nunca tinha ouvido Amanda mencionar nenhum irmão. Se Daniel realmente fosse irmão de Rebecca, Amanda saberia. Ele esperou Rebecca sair para a loja, então pegou o celular, procurou o contato de Amanda e enviou uma mensagem curta e direta. Oi, Amanda, podemos conversar? É importante. Ela respondeu em minutos. Claro, John. Aconteceu alguma coisa? Preciso perguntar sobre a Rebecca. Você tem um momento? Amanda ligou para ele imediatamente. John, você me assustou. O que está acontecendo? Ele respirou fundo, tentando manter a calma. Rebecca me disse que, depois que os pais dela faleceram, você foi uma grande ajuda para ela. Sim, eu praticamente morei com ela naquela época. Odiava a ideia de deixá-la sozinha. Ele engoliu em seco. E ela também tinha o Daniel, certo? O irmão dela. O silêncio do outro lado da linha foi como um soco no estômago. John, quem é Daniel? Ela disse que ele esteve na prisão por anos e acabou de sair. Amanda soltou uma risada nervosa. A Rebecca nunca teve um irmão, John. Nunca. Ele sentiu a respiração falhar. Já suspeitava, mas ouvir aquilo da Amanda confirmava os seus piores medos. Você tem certeza absoluta? Tenho. Conheço a Rebecca desde que éramos crianças. Se ela tivesse um irmão, eu saberia. Espera, você disse Daniel? Sim. Esse nome te diz alguma coisa? Amanda ficou em silêncio por um momento, e quando falou de novo, seu tom de voz mudou. Sim, o Daniel foi o primeiro namorado dela. O mundo de John pareceu desmoronar. O quê? Eles namoraram quando éramos adolescentes. Ele era mais velho, meio problemático, mas ela o amava. Depois, ele se envolveu com crimes sérios e foi para a prisão. Nunca mais tivemos notícias dele.
A respiração de John ficou mais pesada. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando. O homem que ele acolheu em sua casa não era um irmão perdido. Era o ex-namorado da sua esposa. E ela tinha mentido para protegê-lo. John desligou a chamada e ficou parado no meio da sala, sentindo-se esmagado pela traição. Sua mente mergulhou num turbilhão de pensamentos. Ele havia confiado em Rebecca, acreditado em cada palavra que ela dizia. Agora, percebia que ela não tinha apenas mentido. Ela tinha trazido o ex-namorado para dentro da casa deles e tentado fazê-lo aceitar aquilo como se fosse normal. Ele fechou os olhos por um instante, respirou fundo e tomou uma decisão. Não haveria mais conversas nem mais dúvidas. Poucos minutos depois, ele ouviu a porta da frente se abrir. Rebecca entrou carregando sacolas de compras, cantarolando baixinho, como se nada estivesse errado no mundo, como se o chão sob seus pés não estivesse prestes a desabar. John esperou até que ela colocasse as sacolas na bancada. Então, falou com uma voz calma, mas com um tom cortante. Então, quem é o Daniel de verdade, Rebecca? Ela congelou, com as mãos ainda agarradas à sacola. Seus ombros enrijeceram. Eu já te disse, ele é meu irmão. A voz dela tremia, mas ela tentou sustentar a mentira. John cruzou os braços e inclinou a cabeça, observando-a atentamente. Você não tem um irmão. Eu falei com a Amanda. Ela me contou tudo. Os olhos de Rebecca se arregalaram e seu rosto ficou pálido. O quê? Ela me disse que você nunca teve um irmão, mas que teve um primeiro namorado chamado Daniel, aquele que foi para a prisão quando vocês ainda estavam juntos. O silêncio preencheu a sala como uma sombra escura. A respiração de Rebecca acelerou. Ela abriu a boca para falar, mas a fechou em seguida. Então me diga, Rebecca, por que você trouxe seu ex-namorado para a nossa casa enquanto eu estava fora? Lágrimas começaram a brotar em seus olhos. Mas John não se comoveu. Ele não sentia simpatia, apenas desdém. Ela balançou a cabeça, agarrando-se desesperadamente a alguma desculpa. John, eu posso explicar. Eu não quero explicações. Eu quero a verdade. Ela respirou fundo e finalmente desabou. Ok, tudo bem. Eu menti. Ela cobriu o rosto por um momento. Depois olhou de volta para ele com os olhos marejados. Ele me procurou depois que saiu da prisão. Disse que não tinha mais ninguém. E eu me senti mal por ele. Ele já foi uma parte tão grande da minha vida, John. Eu não quis virar as costas para ele. Os punhos de John se fecharam. Então, você escolheu esconder isso de mim? Mentir? Eu imaginei que você não entenderia. Pensei que você ia surtar e proibir qualquer contato. Ele soltou uma risada amarga. E você não parou para pensar que esconder a verdade seria muito pior? Você realmente achou que poderia trazer seu ex-namorado criminoso para a nossa casa e eu nunca descobriria? Rebecca já estava soluçando. John, eu nunca te traí. Eu juro, nada físico aconteceu. Ele estreitou os olhos. Nada físico? Então por que ele ficava aqui por horas a fio, enquanto eu não estava? O que vocês dois faziam esse tempo todo? Ela hesitou. E aquele silêncio foi a pior resposta possível. John soltou um longo suspiro, passando a mão pelo rosto. Não havia mais nada a ser dito. Ele olhou para Rebecca uma última vez, sentindo algo dentro dele morrer. O amor que um dia existiu parecia uma memória distante. Faça suas malas. Quero você fora desta casa até o final do dia. Ela o encarou em choque, em pânico. John, por favor, nós podemos resolver isso. Eu errei, mas podemos superar. Ele riu sem humor. Não existe mais nós. Depois disso, você fez a sua escolha, agora viva com ela. Rebecca chorou e implorou, mas ele não cedeu. Não havia mais volta. Meses depois, John seguiu com sua vida. Ele recomeçou, criou novas rotinas,
Reconectou-se com as coisas que lhe traziam felicidade. Mas uma coisa não mudou: sua amizade com Richard e Michael. Os meninos ainda passavam em sua casa todos os dias, correndo pelo quintal, pedindo ajuda com o dever de casa, convidando-o para jogar basquete. Um dia, John estava sentado na varanda, tomando café e apreciando a calma da vizinhança, quando recebeu uma mensagem inesperada de Amanda. Você soube da Rebecca? Ele franziu a testa e respondeu com um simples não. O que aconteceu? A mensagem seguinte dela não o surpreendeu nem um pouco. Ela voltou com o Daniel, mas adivinha? Ele aprontou de novo e voltou para a prisão. John soltou um longo suspiro. Era apenas uma questão de tempo. Não muito tempo depois, Rebecca apareceu com uma aparência desgastada, com olheiras profundas e uma expressão que misturava arrependimento e desespero. John, eu fui uma idiota. Eu fiz tudo errado. Você me perdoa? Podemos tentar de novo? A voz dela tremia, suplicante, mas aquilo não significava mais nada para ele. Ele a observou por alguns segundos e então disse calmamente: Espere o Daniel sair de novo. Ele não é o seu grande amor? Não me procure mais. Ela abriu a boca para falar, mas John já estava fechando a porta. Ele não olhou para trás, sem arrependimentos. Ele estava finalmente livre. Obrigado por assistir ao vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!